É isso aí, pessoal. Eu sou o pastor Júnior Galvão, do Centro Evangélico Missões, e estou hoje aqui para mais uma reflexão. O tema da nossa reflexão hoje é dê uma nova oportunidade. É isso mesmo, dê uma nova oportunidade. Você que está assistindo esse vídeo agora, Deus permitiu para que você dê uma nova oportunidade. Você está perguntando, pastor, dá uma nova oportunidade para quem? Primeiro, dê uma nova oportunidade para você. Eu estava pensando como tem pessoas que estão paralisadas, pessoas que não crescem, pessoas que não rompem na sua vida, primeiro sentimental, por exemplo. Quem sabe você precisa dar uma nova chance para você mesmo. Muitas pessoas estão paralisadas e quem sabe você deve ser uma dessas. Quem sabe você está paralisado na sua vida sentimental, não consegue se envolver, você se frustrou, você se decepcionou, quem sabe você namorou, você chegou a noivar e no momento de casar não aconteceu. Você se frustrou, aconteceu uma vez, você já tinha algum trauma, enfim, isso paralisou você. Isso você disse, não, eu não quero mais me envolver com ninguém, eu não quero mais saber de nada, você se fechou para isso. Essa palavra é para você, dizendo, dê uma nova oportunidade para você mesmo. E sabe, você não acredita mais em você. Você não acredita que você é capaz, você não acredita mais em pessoas e você se fechou, você não quer saber, por exemplo, mais do ministério. Você já se frustrou, você se decepcionou, você não quer mais trabalhar na obra de Deus. Ou quem sabe você não quer obedecer ao chamado de Deus. Mas Deus está dizendo, dê uma nova oportunidade para o chamado de Deus. Lembra de Jonas? Jonas, Deus tinha dado uma direção para ele. A direção era clara, mas ele fez o oposto daquilo que Deus tinha dado como direção. Quem sabe você não está dando uma oportunidade para o chamado. Deus, Ele quer fazer. Você está esperando uma resposta do céu está esperando uma resposta sua. Você está esperando que Deus faça alguma coisa a respeito do teu chamado. E Deus está dizendo, eu estou esperando que você faça. Dê uma nova oportunidade para o teu chamado. Quem sabe você se frustrou com pessoas, por situações, por lugares, mas Deus está dizendo, dê uma nova oportunidade para o teu chamado. Você cantava, você pregava, você participava do ministério de teatro, você era um líder de célula, tantas coisas você já fez. E hoje você está paralisado por situações, por mágoas, por ressentimentos. No teu coração, tem muitas pessoas que não conseguem se perdoar a si mesmo. Quem sabe é o seu caso. Deus está dizendo, dê uma nova oportunidade para você mesmo. Só existe uma pessoa que pode impedir o realizar os sonhos de Deus na sua vida. É você mesmo. Satanás, ele não pode parar você se você se posicionar em Deus e na vontade de Deus. Outra coisa que você precisa dar oportunidade. Você sabe, está perguntando, dá oportunidade para quem, pastor? Primeiro para você, segundo para as pessoas. Estou falando com você agora que precisa dar uma oportunidade, mais uma oportunidade. O seu marido, você está pensando em ir embora de casa. Você ligou a internet agora, você está vendo esse vídeo e não foi por coincidência. Você disse, olha, se Deus não falar comigo, eu vou largar tudo. Eu vou abandonar tudo. Deus está dizendo, dê mais uma oportunidade. Dê mais uma oportunidade. Quem sabe você precisa dar mais uma oportunidade para o teu pai. Quem sabe você não conhecia o seu pai. Você viveu longe dele, ele está querendo se aproximar de você. Mas você diz, não, nunca apareceu porque que vai aparecer agora. Deus está falando com você. Dê uma oportunidade. Oportunidade eu entendo que são sementes. A oportunidade que você dá hoje para alguém é uma oportunidade que quando você precisar, você lá na frente também terá uma oportunidade. Então dê uma oportunidade para si mesmo. Dê uma oportunidade para as pessoas. Você dá uma oportunidade para a tua esposa. Quem sabe você está dizendo, pastor, o amor já esfriou. Ah, muito bem, eu quero dizer para você, se o amor esfriou, ele também pode esquentar. Você concorda comigo? Se esfriou, é possível esquentar. Sabe? Agora o que faz esquentar um amor? Você está dizendo que deve esquentar um amor. É a sua atitude. Né? Experimenta fazer agora, nos próximos 30, 40 dias. Você tratar a tua esposa como você nunca tratou. Você realmente expressar o teu amor como alguém muito apaixonado. Nem que você tenha que se esforçar muito para isso. Você vai levar uma flor, você vai fazer aquilo que você nunca teve. E depois de 40 dias você me diga, vê se você já não vai estar amando ela. Vê se realmente não vai mudar um ambiente de paz na sua casa. Dê uma oportunidade para ela. Dê uma oportunidade para o seu filho. Perdoe. Quem sabe você está com dificuldade de perdoar. Será que... Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, perdoa o próximo, assim como eu tenho perdoado. Me perdoa, Senhor, assim como eu tenho perdoado
Você quer o perdão de Deus? O perdão de Deus para a sua vida é como você tem perdoado. Por que você não perdoa? Se Deus perdoou você, por que você... Se Deus deu uma nova oportunidade para você, é a terceira coisa. Eu falei aqui que você deve dar uma oportunidade para você. Segundo, você deve dar uma oportunidade para o próximo. Dá uma oportunidade para aquele que errou, para aquele amigo, ele errou com você, e você diz, não quero mais falar com ele. Sabe, querido, a vida passa tão depressa, passa tão rápido para você ficar de picuinhas. Perdoe, ame, se arrependa. Se humilhe, isso é lindo, querido. Que o amor de Deus possa estar no seu coração, mas que você possa se esforçar no fundo do seu coração. Sabe, querido, se Deus perdoou você, se Deus deu uma nova oportunidade, quem é você para não dar uma oportunidade? Dá uma oportunidade para a igreja. Dá uma oportunidade para Jesus. É a terceira coisa que eu quero falar. Você deve dar uma oportunidade para você, o próximo, mas dá uma oportunidade para Jesus. E sabe, você se fechou, não, eu não quero saber do Evangelho, eu já me frustrei, eu não quero saber de Jesus, eu tenho a minha... Não, queridos, dê uma oportunidade. Experimente, você está aí pensando em suicídio. Você pensou, acha que é o ponto final, acha que não tem mais esperança. Eu quero dizer para você, existe uma paz, sim. Existe uma vida abundante. A Bíblia fala em João 10:10 que existe uma vida abundante, querido. Dê uma nova oportunidade. A Bíblia fala em Neemias capítulo 1, fala de um povo que estava desacreditado. Né? Já tinha destruído toda a cidade, os muros estavam destruídos, mas Deus falou com alguém. Deus falou com Neemias, Deus ia usar Neemias para a restauração dos muros. E aquele povo deu uma nova oportunidade. Ele estava desacreditado, magoado, mas deram uma nova oportunidade. Não sabe, você está dizendo assim, mas eu já dei muita oportunidade, pastor. Já foram muitas oportunidades, mas Deus está falando, dê mais uma, porque agora vai ser diferente. Mas faça diferente. As outras vezes você deu a oportunidade, mas você agiu da mesma forma. Você precisa agir diferente também. Não ser indiferente com as pessoas, mas agir diferente. Você às vezes dá oportunidade, mas não acredita realmente. Essa oportunidade não é de todo o coração. Você dá uma oportunidade, mas com os 2 pés atrás você precisa se lançar, querido. Ah, pastor, mas eu já me magoei. Ah, querido, mas nem todo mundo é igual. Existem pessoas que são diferentes, pessoas de Deus, pessoas que o Senhor levanta para você amar, para você cuidar, para você restaurar. Aquele povo, o povo de Israel, deu uma nova oportunidade, porque outras pessoas já tinham tentado restaurar o muro. Dê uma nova oportunidade aí. Pessoas que estão querendo ajudar você. Sabe, querido? A Bíblia fala sobre os discípulos quando eles foram pescar, e a Bíblia fala que a primeira pesca eles não pescaram nada, estavam frustrados, estavam decepcionados, e ainda foram trabalhar para a vida velha, e ainda não pescaram aquilo que eles gostariam, estavam frustrados, decepcionados. Mas Deus deu uma nova oportunidade. Quando Jesus apareceu, ele disse, lançai novamente, eu estou dando mais uma oportunidade a vocês. Agora é diferente. Por que foi diferente da primeira e da segunda vez? Porque a segunda vez, eles fizeram debaixo de uma palavra. Jesus disse, sobre a minha palavra, lançai a rede. É diferente, você pode ter experiência, você pode, enfim, você pode ter fama, você pode ter dinheiro, mas se você não tiver a palavra do Senhor, nada acontece. O que faz diferença é a palavra que você tem da parte de Deus. Então dê uma nova oportunidade para o seu chamado, dê uma nova oportunidade para Deus. Não tenha medo de tentar novamente lançar a rede. Sabe, Deus está dando uma oportunidade para você, oportunidade de você frutificar novamente. Deus está dando uma oportunidade nova para a tua empresa. Deus está dando uma oportunidade nova para a tua casa. Lembra do filho pródigo? Ele disse, pai, me dá minha parte, eu quero ir embora daqui. O filho pródigo, ele foi embora, gastou tudo, perdeu tudo. Mas quando ele viu, colocou a mão na consciência, ele viu quem era o seu pai. Ele viu o estado que ele estava, a herança que ele tinha lá. Ele disse, eu vou voltar para casa. Quem sabe eu estou falando com você, filho, você jovem, adolescente que saiu de casa. Volte para casa. Você fugiu da casa do teu pai, volte para a casa do teu pai, para tua mãe. Volte por debaixo da tua proteção, a tua cobertura espiritual, a tua cobertura paterna. É muito importante você estar na tua cobertura espiritual. O filho pródigo, ele voltou. E quando ele voltou, ele ficou com medo. O que será que o pai vai pensar de mim? E o pai estava esperando com uma roupa nova, com um anel no dedo, com um calçado novo, dizendo, filho, eu te dou uma nova oportunidade. Jesus, o pai também está te esperando, ele está dizendo, filho, eu te dou uma nova oportunidade. E sabe, você está dizendo, mas eu pequei tanto, eu fiz tanta coisa errada, será que Jesus vai me aceitar? Ele é um Deus de oportunidade. Se o pai do filho pródigo deu uma oportunidade, você também tem uma oportunidade, querido. Lembra nesse texto o irmão do filho pródigo. Ele disse, não, eu não vou dar uma oportunidade. Como é que, pai? Como é que tu vai dar uma oportunidade para ele? Eu quero dizer, Jesus, ele te ama tanto, que ele está disposto a te dar uma nova oportunidade. Dê uma nova oportunidade para Jesus entrar no teu coração. Sabe, querido? Que você realmente possa dar uma nova oportunidade para os teus irmãos, quem sabe para os filhos pródigos que estão se aproximando de você.
Lembra da mulher adúltera lá em João 8? A Bíblia fala que todos queriam apedrejar aquela mulher. E Jesus, desenhando na terra com seu dedo, disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Será que você não tem pecado? Você fala, mas aquela pessoa fez tantas coisas, errou tanto comigo. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Será que você não errou? Será que você também não necessita da misericórdia? Será que você não necessita do perdão? Será que você nunca necessitou de um abraço? Será que você nunca realmente precisou dizer, olha, me perdoa, eu errei? Será que nós somos perfeitos? E você, não. Então, querido, quem muito é misericordioso, também recebe a misericórdia do Senhor. Não estou dizendo para você passar mão em pecado, não estou falando disso. Estou falando da misericórdia e do amor de Deus na sua vida, a ponto de perdoar, a ponto de dar mais uma oportunidade. Essa reflexão é para que você possa dar mais uma oportunidade para você mesmo. Dê mais uma oportunidade para o próximo. Dê mais uma oportunidade para o teu ministério. Dê mais uma oportunidade para Jesus entrar na sua vida, para Ele fazer a grande obra, a boa obra que Ele começou na sua vida. Ele quer concretizar e com certeza você terá um tempo de vitória no nome de Jesus. Se libere dessas mágoas, desse ressentimento e que o Senhor possa abençoar a sua casa. Eu que vos falei nesse tempo, sou o pastor Júnior Galvão. É muito bom estar aqui junto com você. Nós temos outros vídeos aqui no canal também, você pode acompanhar. Tem vídeos sobre atitude, sobre afiando machado, sobre memorial, outros vídeos muito legais que você pode compartilhar. Eu quero convidar você, se você foi abençoado por esse vídeo, compartilhe com alguém no Facebook, no Twitter, enfim, no WhatsApp. Compartilhe esse vídeo na internet, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Como eu sempre falo, me queira bem, que eu te quero bem e o Senhor também. Beijo no teu coração e até a próxima. Tenha uma oportunidade. Meus olhos de ti não confio, prossigo, não vou